Olá, estamos em mais um CV em Anexo, esse quadro incrível do desabafo corporativo, para a gente falar do mundo de recrutamento e seleção. E hoje a gente vai tratar sobre as diferenças entre entrevista virtual e entrevista presencial. Como se portar, o que fazer, de que forma fazer, né? E aí a primeira pergunta é: tem diferença? Será que tem mesmo? Será que as avaliações não são as mesmas, Isa? E aí eu venho te dizer que sim, tem diferença, tem muita diferença. Até porque na presencial, a comunicação não verbal, ela é muito mais evidente, né? Na virtual, você vê só um pedaço dessa pessoa. Então, é um ambiente, entre aspas, mais controlado, né? E aí, eu acho que vocês bem sabem que 80% do entendimento da pessoa em relação a você é não verbal. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está sendo avaliado pelo recrutador, parte do que ele vai te avaliar, 20%, é pelo que você está falando. Os outros 80% é como você está se comportando, as tuas feições faciais, a tua postura, como você mexe com as mãos. Então, isso contribui muito. E no virtual, a visão é parcial. Né? No presencial, a visão ela é mais ampla. Só que o virtual, ele também tem alguns desafios técnicos. Olha esse estudo da Forbes que diz... Ele diz assim, ó: 50% das entrevistas virtuais falham devido a problemas técnicos, o que pode prejudicar sua impressão. Ou seja, desafios técnicos que no presencial não tem, temos no virtual. Então, assim, ambas são desafiadoras, ambas são muito importantes e hoje a gente vai ver aqui como se preparar para as duas, tá bom? Vamos começar pela virtual, que eu já trouxe aqui alguns dados, né? E aí a primeira coisa que é importante você se respaldar é sobre as interferências. Que interferências, Isa? Barulhos, né, que de repente pode ter, pessoas andando, tudo isso interfere a atenção daquela pessoa que está conversando com você. Outra coisa também muito importante é a qualidade da internet. Então, tenta ao máximo possível ficar perto do modem. Se for no celular, se for 3G, enfim, se for 4G, tenta um lugar que tenha o melhor sinal possível, porque isso pode atrapalhar, sim, de alguma forma, no desempenho, porque o recrutador não vai estar conseguindo te ouvir, vai estar travado, às vezes tem que fechar a câmera, então não é legal, tá? Uma outra coisa também que eu peço, pelo amor de Deus, é que você não use colas numa entrevista virtual. Como assim colas? Você ter lá um texto que você escreveu e ficar lendo esse texto. Já aconteceu eu entrevistando o candidato e dá para perceber, dá para ver que o candidato tá lendo ali, né, um roteiro. Não tem problema você ter, né, um checklist, alguns pontos para não esquecer anotado, tá? Mas de preferência nem isso. Porque quando você vai para presencial, você não vai com esses pontos. E aí você acaba estando mais preparado, porque você está colocando tudo na sua mente, você está realmente se organizando para fazer essas respostas, né? Para entregar aí tudo que você tem para entregar nessa entrevista, tá bom? E aí, a gente tem um episódio incrível que chama Perguntas Comuns de Entrevistas. Então, depois que assistir esse daqui, dá uma olhadinha lá. A gente ensina várias técnicas e formas de você se dar bem nas entrevistas através dessas perguntas, tá bom? Mas voltando aqui para o virtual, uma outra coisa que é muito importante é a questão do enquadramento dessa câmera, né? Cuidado, que às vezes eu já fui entrevistar que estava aparecendo do nariz para cima. Então, tenta enquadrar ao máximo ali para que esse recrutador consiga te olhar. Não precisa também ser o corpo inteiro, mas pelo menos aqui da cintura para cima, né? Deixa um espaço aqui também na parte de cima, um recuo. Tá? Isso é bem importante, até para que ele tenha assim, uma visão melhor de você. E também evite sofá, cama. Inclusive, teve uma vez que eu fui entrevistar um candidato que ele abriu a câmera dentro do banheiro. Vocês acreditam nisso? E aí eu pensei, caramba, ele deve estar trabalhando, né, numa outra empresa e só o banheiro foi o único lugar que restou para ele fazer essa entrevista. Só que ao longo da entrevista ele foi me contando que ele estava em casa. E o pior, que ele morava sozinho, né? Porque se ele tivesse em casa, dissesse assim, porque tá muito barulho, eu tô aqui no banheiro. Não, morava sozinho. Então, cuidado com isso. Veja o ambiente, né? Procura uma iluminação boa. Nunca faça nenhuma videoconferência contra a luz. Ou seja, se você tem uma janela, não fica
com a janela, na frente da janela, porque essa luz vai vir, vai ofuscar e você vai ficar escuro. Então, sempre fica de frente para a janela, tá? De frente para a janela, porque a luz de fora vai vir e vai favorecer muito mais. Outra coisa também bem importante é ter cuidado com fone de ouvido, tá? Porque os fones às vezes funcionam muito bem, mas o microfone do fone nem sempre colabora. E aí o que acontece? Fica uma voz opaca, às vezes fica ruim para o recrutador te ouvir. Então, quando você iniciar uma entrevista virtual, antes de começar a falar, pergunte para o recrutador: você está me ouvindo bem? Ele vai dizer sim ou não. E se ele disser não, larga de mão esse microfone, esse fone de ouvido, tira e usa mesmo a captação do próprio computador, do próprio celular, porque vai ficar muito melhor, tá bom? Outra coisa também muito importante é olhar para a câmera na hora que você estiver falando. Quando você está olhando para os quadradinhos, para as pessoas que estão ali, você fica com o olhar desfocado. E aí acaba que isso também tira a atenção do entrevistador e ele não consegue olhar realmente nos seus olhos. Então, olha para a câmera, de vez em quando dá uma olhadinha para ele, volta. Eu também dou essa dica para quem fica nervoso com as caras e bocas da pessoa, né? Então, se você está olhando para a câmera, você não está vendo se ele está assim, se ele está de braço cruzado, e você consegue descrever melhor com mais tranquilidade, sem essa questão emocional sendo afetada, tá bom? E sorrisos pontuais. Quando a pessoa sorri muito, parece que tá meio que puxando o saco, sabe? Então, faz sorrisos pontuais, verdadeiros, genuínos, nas horas que cabem, né? Já entrevistei pessoas que a cada 3 palavras davam um sorriso para tentar ser simpático, mas acaba que isso fica over, né? Fica demais e passa o contrário, passa que essa pessoa não é 100% verdadeira. Então, toma cuidado com isso, tá bom? E a preparação, Isa, para essa entrevista, o conteúdo, aquilo que eu vou falar, ela é a mesma de uma presencial. Se você está pronto para uma presencial, você está mais que pronto para uma virtual. Então, falando nisso, né, falando de presencial, vamos entender como que a gente se dá bem numa entrevista tete a tete, olho no olho. E aí não é só sobre o que você fala, né? Falamos isso no início do nosso quadro, não é só o que você diz, é muito mais o não verbal. O seu corpo, ele fala muito mais do que o que você está falando com a sua boca. E aí, gente, já começa como você se veste. E se você disser assim para mim, Isa, me dá uma dica do como eu tenho que me vestir para ir para uma entrevista. Eu vou falar para você, depende da empresa que você está indo fazer essa entrevista. Por exemplo, se você vai para uma agência de marketing, geralmente as pessoas já têm uma visão mais alternativa, mais liberal, enfim, né, usa mais cor. Agora, se você vai para uma entrevista num escritório de advocacia, aí você já vai precisar usar um terno, uma roupa mais formal, uma alfaiataria. Então, depende muito. E aí é importante que você pesquise sobre o dress code dessa empresa que você está querendo entrar, né? Então, observa como eles se vestem e tenta se adequar ao máximo possível a isso. Isso também já interfere no resultado bom ou não, visualmente, sobre o que esse entrevistador tá te avaliando, tá? E aí, quando a gente fala de entregar um conteúdo dentro de uma entrevista presencial, a postura, ou seja, como você se posiciona, ela é fundamental. E aí você precisa passar uma comunicação através de 3 coisas que eu vou dizer aqui para você. Segurança. Então, a postura que você se coloca tem que passar segurança, ela tem que passar conforto e ela tem que passar familiaridade. O que é isso, Isa? Vamos por partes. Primeiro, a segurança. O recrutador precisa sentir que você está seguro para essa vaga, que você está realmente pronto para assumir essa posição. E como que eu passo segurança, Isa? Coluna reta, ombros para trás, cabeça levemente levantada. Não é muito assim, porque dá um ar de autoridade, de arrogância. Então, um pouquinho acima. Aqui é o reto, um pouquinho acima. Não cruzar os braços ou colocar dentro do bolso, que isso inconscientemente gera uma sensação de que você não tá bem, não tá seguro, e também gera que você esconde algo, principalmente a mão no bolso, tá? Isso é estudo, tá? De programação neurolinguística. E o treino prévio, né? Quem treina reina, né? Então, quanto mais você treina, mais você tá com uma posição de
segurança daquilo que você está fazendo. A outra coisa que precisa ser comunicado através do seu posicionamento, da sua postura, é você parecer que está confortável, ou seja, que você está bem. E aí, se você faz uma fala muito apressada, muito acelerada, ansiosa, que fica cobrindo informação em cima de informação, mostra inconscientemente aí que você está desesperado para sair desse lugar, que é desconfortável estar ali, que você quer acelerar tudo para acabar logo. E uma outra coisa também que dá essa sensação é quando você é objetivo ao extremo, né? A objetividade ao extremo é assim, a pessoa te faz uma pergunta que você precisa explicar um porquê, um como, e você dá uma resposta com uma palavra, uma frase. Isso também é uma fuga, né? Você não está confortável com essa situação e você quer ser o mais rápido possível. Então, respira, fala devagar, toma uma água, pensa que é um diálogo que, embora tenha um tempo para acabar, ninguém tá te acelerando e não precisa sair correndo, tá certo? Conforto. E a gente vai para a última comunicação que precisa aparecer, né, através da tua postura, que é a familiaridade. O que é a familiaridade? É esse recrutador sentir que você é familiar dele, que você já tem um ponto de conexão com ele. Isa, como que eu faço isso? Acabei de conhecer o cidadão. Primeira coisa, é um truque, na verdade. Faz perguntas de afirmação. Então, se você traz um exemplo seu, e eu comecei muito novo, né? Aí a pessoa vai dizer, né? A pergunta de afirmação é verdade. E você, começou quando? Então, você traz umas perguntas para envolver essa pessoa nisso que você está trazendo. E também mostrar que não é só sobre você, que você também está olhando o outro. Claro que com doses, né? Você não vai ficar entrevistando o entrevistador. Mas vai ponderando isso para ganhar essa conexão com essa pessoa que está conversando com você. E uma coisa que ajuda muito na familiaridade é olhar no olho. Sempre, gente. Isso não é só para entrevista, isso é para a vida. Olhe no olho das pessoas quando você está falando ou quando você está ouvindo elas. É claro que às vezes a gente desvia o olhar para lembrar de alguma coisa ou quando a gente fica mais constrangido, mas tenta ao máximo fazer esse contato visual. Isso vai ajudar bastante na presencial. E aí, gostaram das dicas? Sim? Então já curte aqui, já compartilha esse quadro incrível de hoje, esse episódio maravilhoso. E eu te espero com muito mais dicas nos próximos CVs em anexo. Até lá!